Indivíduos que não foram totalmente vacinados vão ser obrigados a se isolarem caso tenham sido expostos ao vírus, mesmo se o teste for negativo, enquanto que o contrário, quem já tiver sido totalmente vacinado, não precisa de o fazer. No entanto, existem pequenas regras que devem ser tidas em conta. Não está totalmente vacinado, esteve em contacto com alguém com Covid-19 e mesmo assim fez o teste e deu negativo, saiba que vai ter de se isolar mesmo assim. Agora, se estiver totalmente vacinado e se tiver tido contacto com alguém infectado, já não precisa de se fechar em casa. O governo de Ontário confirmou que vão existir diferentes regras e procedimentos para pessoas vacinadas e não vacinadas, no que diz respeito a regulamentações de saúde pandémicas. Vamos então explicar o que vai acontecer. Para não totalmente vacinados, os indivíduos que ainda não receberam as 2 doses da vacina 14 dias antes da exposição devem isolar-se e fazer o teste imediatamente. Os indivíduos devem isolar-se por 10 dias, independentemente do teste ser negativo. Também é recomendado que façam outro teste para a Covid-19 no dia 7 ou após o processo de isolamento. Para os totalmente vacinados, se o indivíduo totalmente vacinado apresentar sintomas de Covid-19, deve-se cumprir isolamento e fazer o teste imediatamente. Se o teste der positivo, devem-se isolar por 10 dias. Se for negativo, podem interromper o isolamento assim que os sintomas melhorarem, por pelo menos 24 horas ou 48 horas se os sintomas forem gastrointestinais. Se um indivíduo totalmente vacinado não apresentar sintomas depois de ser exposto ao vírus, ele não vai precisar de se isolar, embora ainda deva fazer um teste. Nos próximos 10 dias devem estar atentos aos sintomas. É importante também perceber o que acontece a quem vive consigo. Para um domicílio totalmente vacinado, familiares totalmente vacinados não vão precisar de se isolar, independentemente do indivíduo exposto apresentar ou não sintomas. No entanto, se um membro da família não for vacinado e o indivíduo exposto for vacinado e apresentar sintomas, o membro da família será obrigado a isolar-se até que o indivíduo exposto receba um teste negativo. Para um domicílio não vacinado, se o indivíduo exposto sintomático e os membros do domicílio não estiverem totalmente vacinados, todos serão solicitados a se auto-isolar enquanto aguardam os resultados do teste. Se o indivíduo exposto não apresentar sintomas de Covid-19, os membros da família devem ficar em casa, exceto por razões essenciais durante o período de isolamento. No caso de lares, o documento diz que o isolamento profilático ainda é recomendado, devido ao aumento do risco de transmissão. Mesmo os residentes que estão totalmente vacinados e assintomáticos serão isolados e testados após a exposição. O governo disse também que quem tiver um teste positivo para a Covid-19 dentro de um período de 90 dias pode seguir as mesmas regras dos que foram totalmente vacinados. No entanto, o documento destaca que, embora o risco de transmissão seja baixo, não significa que a reinfecção não seja possível, especialmente considerando o surgimento de variantes preocupantes.